uma seguidora que me deu uma dica excelente e sabe que eu vou seguir a dica dela. Hoje nós vamos falar sobre gatilho, um problema que muitas pessoas sentem, principalmente no dedão. Olá, bem-vindo ao tema da semana. Sabe o que é isso? Toda terça-feira às 11 da manhã eu vou dar uma dica nova de algum pontinho onde você pode tocar no seu corpo para ajudar algum desconforto físico ou emocional. Eu sou a Thelma Schiner, para quem ainda não me conhece, trabalho com Jinshin Jyutsu desde o ano 2000 e aqui nós vamos aprender como usar o Jinshin Jyutsu no seu próprio corpo. É a autoaplicação do Jinshin. E hoje, como eu já tinha avisado, nós vamos seguir uma dica, uma sugestão que uma seguidora me pediu, que é o problema de gatilho nos dedos. Para quem não conhece, o gatilho é uma sensação de que parece que a junta, principalmente no dedão, parece que ela trava, como se fosse um gatilho de revólver mesmo, e realmente o que a pessoa sente é que o dedo às vezes vai e não volta, parece que ele não tem mais lubrificação suficiente para fazer os movimentos de uma forma suave. Isso é muito comum, principalmente em mulheres depois da menopausa, e o Jinshin Jyutsu também pode ajudar. Lógico que se você sente que esse incômodo vai aumentando, como sempre, é importante a gente visitar o médico, conversar com algum especialista. E você vai me perguntar, para que serve então esse canal que ensina tantas coisas para ajudar na harmonização e cura? Bem, o Jinshin Jyutsu não é para substituir a medicina. A medicina é importantíssima porque quando a gente está com algum problema, algum projeto, como a gente diz no Jinshin Jyutsu, mais sério e contundente, só mesmo com algum remédio alopático e seguindo todas as instruções de um médico é que a gente vai ter tempo hábil para curar aquele mal. Já a medicina oriental e o Jinshin Jyutsu, como uma filosofia japonesa milenar, é também dessa mesma ordem oriental, a gente sabe que o corpo pode sim se curar quando a gente aplica o Jinshin Jyutsu e vai aos poucos reorganizando cada célula, permitindo o fluir mais adequado da energia em cada parte do corpo. Mas esse processo é lento. Tudo que é da natureza é muito lento. É só você ver uma plantinha no seu jardim. Não adianta você regar hoje e achar que amanhã já virou uma árvore cheia de frutos. Isso leva um tempo. Quando você quer que uma flor mude de posição, você vai virando o seu vaso vagarosamente para a luz, para que essa flor, ao longo do tempo, também se mova naquela direção. Tudo é lento e o Jinshin Jyutsu, como uma filosofia de prática natural, também vai levar um tempo. Então, quando a gente tem uma questão mais aguda, uma infecção, não vai dar tempo para que o corpo, no seu ritmo natural, dê conta daquela agressividade que naquele momento está ocupando o seu corpo. E o Jinshin Jyutsu será um ótimo coadjuvante que mesmo durante um processo mais intenso, agudo, sério, você já vai harmonizando este organismo para que ele aprenda que além do remédio que tem que ser tomado ali na hora para estancar aquela agressividade, você com o Jinshin vai ensinando o seu corpo a reestabelecer a harmonia mais adequada e dessa forma você vai trabalhar na causa. Depois de um certo tempo, o remédio não é mais necessário e o Jinshin Jyutsu vai mantendo esse equilíbrio e saúde no seu organismo. Vamos lá falar de gatilho.
Quem tem essa sensação geralmente está vivendo alguma questão de tensão no seu corpo ou às vezes mental. Mas não é só o psicológico que vai afetar uma questão de gatilho. Isso pode vir também, como eu disse, de menopausa, desregular os hormônios ou a própria lubrificação das juntas. Mas o Jinshin Jyutsu ainda vê de uma outra maneira. E às vezes, algum fluxo de órgão do Jinshin Jyutsu pode fazer o caminho do seu percurso ao longo do corpo, passando por aquele ponto onde o seu incômodo tem. O fluxo que vai passar exatamente aqui no dedão e também aqui no pulso é o fluxo do pulmão. Então, hoje, na nossa primeira dica para ajudar a questão de gatilho, nós vamos fazer o fluxo do pulmão. E olhe bem, já existem alguns vídeos aqui que eu falei sobre este fluxo específico, tanto o caminho todo que ele percorre, quanto também a relação dele com o signo de Áries. E ele é um fluxo que certamente vai falar da nossa respiração, de questões de equilíbrio e cura do próprio órgão pulmão e também muito ligado com a tristeza, os nossos apegos. Qualquer uma dessas questões, seja da respiração, do próprio órgão, do emocional que esse fluxo tem a ver, pode ser um motivo de origem, até mesmo de um simples gatilho que passa ali no fluxo. Ou seja, é um caminho de duas mãos. Às vezes uma questão ligada com aquele fluxo pode levar ao gatilho, ou um gatilho crônico que não é tratado pode ir afetando esse fluxo e, portanto, tudo que ele representa. Então, hoje, na nossa primeira dica, nós faremos os 3 primeiros passos do fluxo do pulmão. Vamos lá? Você irá colocar a sua mão direita na base das costelas, ali no lado direito da barriga. E a mão esquerda irá embaixo da clavícula do lado direito. É como se você estivesse delimitando o seu próprio pulmão. Relaxe, encontre sempre uma posição relaxada para tocar esses pontos. Pode ser sentado, deitado, o importante é ficar 1 minuto ou 2. Depois, a mão esquerda agora vai formar um bracelete no próprio braço direito. Se tiver difícil manter a mão ali na barriga, você pode usar a palma da sua mão, tocando a base das costelas do lado direito, enquanto a mão esquerda forma o bracelete no braço direito. Relaxe. Respire. Por último, a mão esquerda irá tocar a base do seu dedão. Você pode inverter a sua mão para facilitar o toque ali na base do dedão, aproveitando também para esquentar todo o dedão. É uma forma de carinho. Para o outro lado, inverta a mão esquerda na base das costelas, do lado esquerdo da barriga, e a mão direita embaixo da clavícula esquerda. Relaxe sempre 1 minuto ou 2. Depois, a mão direita irá então formar um bracelete no braço esquerdo. Relaxe. Encontre uma posição confortável e, por último, a mão direita tocará a base do seu dedão esquerdo ou, se possível, tocará todo o seu dedão. Pode ser assim como eu mostro, ou da maneira que você encontrar que seja mais confortável. Relaxe. 1 minuto ou 2. Faça mais vezes naquela mão que está te incomodando mais. Espero que você esteja gostando e eu vou te pedir para você
apertar a mãozinha aqui embaixo, que é o like que a gente diz. Isso ajuda muito para o meu canal ter mais visibilidade e mais pessoas poderem ser beneficiadas que nem você. Te agradeço! E agora nós vamos para a nossa segunda dica para ajudar o gatilho. É muito simples, porque é simplesmente segurar esse dedão. Só que eu quero explicar um pouquinho mais sobre a questão do dedão. Você já deve ter visto um vídeo antigo meu que eu falo da representação de cada dedo da mão no Jin Shin Jyutsu. Nesse vídeo eu explico que cada dedo está ligado com uma profundidade do Jin Shin Jyutsu, que logo mais a gente falará um pouco mais detalhado sobre as profundidades do Jinshin. E cada profundidade está ligada com 2 órgãos e também cada dedo, além dos fluxos de órgão, vão estar ligados com uma emoção, que a gente costuma dizer uma atitude. Essa palavra atitude não sei se cabe tão bem em português. Como o Jinshin Jyutsu é um estudo que vem dos Estados Unidos, acho que a palavra attitude americana foi meio abrasileirada, mas na verdade é um comportamento emocional. E o dedão, aonde geralmente o gatilho pega mais, está ligado com a preocupação. Preocupação é exatamente isso, eu me ocupo de alguma coisa antes da hora, antes até mesmo de saber se aquilo será uma realidade ou não. Então, quando a gente segura o dedão, além da gente poder esquentar, dar um carinho, passar energia para essa região do incômodo do gatilho, a gente também estará ajudando a primeira profundidade, que está relacionada com baço estômago, muito ligado com irritação, com preocupação, que é uma certa ansiedade, necessidade de controle daquela questão presente, tudo isso junto e misturado. Assim, se o gatilho é um efeito da preocupação, tudo isso já será ajudado ao mesmo tempo. Simplesmente vamos juntos segurar o nosso dedão. Vamos lá? Com uma mão, você segurará a base do seu dedão e, se possível, todo o dedão, esquentando, dando carinho para ele na posição que for mais confortável. Minha mão está levantada aqui apenas para que você observe o movimento. Relaxe e faça em qualquer dedo que esteja te incomodando da mesma maneira. Respire, feche os olhos, solte os ombros. Se for fazer para o outro lado, é a mesma coisa com a outra mão. Segure a base do seu dedo que te incomoda e, se possível, o dedo todo. Faça essas dicas todas. Se o seu caso com gatilho é diferente, por favor, me pergunte, comente aqui embaixo como que é a sua relação com essa questão e com qualquer outra questão. Assim como eu estou falando de gatilho porque uma seguidora me pediu, eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo para você, para aquilo que te incomoda no momento, seja uma questão física ou psicológica e emocional também. Sempre tem uma dica ótima de Jinshin que pode te ajudar. Te aguardo na próxima terça-feira com mais uma dica do tema da semana. Mas não se esqueça, antes da terça, toda quinta-feira às 11 da manhã, eu tenho um vídeo falando da conexão de Jinshin Jyutsu com astrologia. Te vejo lá!